Olá, pessoal, prontos para mais uma semana de estudo aí da Palavra de Deus? Ô, glória! Vamos estudar aí a lição de número 11. Aqui, ó, lição de número 11. Vivendo na terra. Ô, glória! Já saímos do Egito, já entramos no deserto, saímos do deserto. Agora estamos aí na terra prometida. Oh, glória! E galera, viver em comunidade é um pouco complicado, né? Porque precisa de se estabelecer alguns parâmetros para a gente poder ter um ambiente harmonioso, né? Um ambiente onde esses princípios, né, precisam ser respeitados, né? Isso vale para qualquer forma de comunidade, né? Eu vivo num país de 11 milhões de habitantes, chamado Portugal, né? E aqui precisa, né, de haver algumas leis, regras, regulamentos, né, para poder andarmos no mesmo objetivo, né? E no casamento, por exemplo, também precisa também de haver alguns acordos, alguns arranjos, conversas, né? Porque realmente viver em comunidade de uns anos para cá tem se tornado um desafio, né? Que por muitas vezes pode levar a tensões e a disputas, né? E isso muitas vezes, se não houver um equilíbrio, se não houver consideração, se não houver respeito e, acima de tudo, temor a Deus, aí complica, né? Complica e complica com força, né? E na igreja também é um outro ambiente em que nós também temos de estabelecer regras, alguns regulamentos, enfim, algumas normas, porque não estamos na igreja só, né? Fazemos parte de um corpo de Cristo, né? E sendo parte do corpo de Cristo, precisamos aí então de ter alguns elementos que nos colocam no mesmo posicionamento, numa mesma direção, né? E os israelitas, conforme nós vamos ver esta semana, eles tiveram alguns desafios que eles precisavam, enfim, que eles precisavam contornar a situação, né? Que eles precisavam aí de sabedoria para poder lidar com diferentes questões, né? Com diferentes ideias, opiniões, enfim, né? E eles precisavam aí de orientação, né? De comunhão com Deus também, né? Claro, principalmente, para poder então resolver as diferenças que haviam entre si e assim então poder caminhar em direção a uma unidade, né? Ou seja, Portugal tem 11 milhões de pessoas, todos somos diferentes, porém com regulamentos, com leis, com disciplina, todos caminhamos por uma mesma direção, né? Na igreja de Cristo, né, o corpo de Cristo também, somos diferentes,
né? Temos ideias diferentes, opiniões diferentes, temos, enfim, funções diferentes, mas o que une os cristãos é a palavra de Deus, né? O que deve unir os cristãos de todas as religiões cristãs, né? Adventista, protestante, católico, enfim, é a palavra de Deus é que deve unir o nosso povo, né? Assim como a constituição de um país une um povo, a Bíblia é a unidade do povo de Deus, né? E a Bíblia é que norteia o nosso caminho, por onde nós devemos seguir, por onde nós devemos. A Bíblia nos aponta o porto seguro para onde nós queremos chegar. Enfim, a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. Ela deve ser tanto a nossa alimentação sólida como a líquida, né? Porque Jesus ele disse que ele é o pão e Jesus disse que ele é a água, né? E a Bíblia tem essa função de nos alimentar, né? E de tornar e de trazer os cristãos à unidade. Somos diferentes, temos ideias diferentes, funções diferentes, mas porém todos somos iguais, né? Todos nós precisamos chegar aí à unidade cristã, né? Na lição de domingo, portanto, do dia 7 de hoje, né? Compromisso é o tema da lição, né? Então nós podemos ver que as 2,5 tribos que ficaram na geografia a leste do Jordão, né? Você pega o Israel, pega o mapa do Rio Jordão e delineia ali a leste. Então eles ficaram um pouco retirados das outras restantes tribos, das 9 tribos, né? Eles ficaram um pouco retirados, um pouco distantes das outras tribos, né? Porém, esse retiro geográfico não impediu deles se juntarem às outras 9 tribos, né? Para então tomar posse de Canaã por completo, né? Então o que eles fizeram? Eles deixaram os seus familiares alojados ali, próximo ao Jordão, né? E os homens então atravessaram o Jordão, chegaram ao outro lado, tomaram conhecimento da situação, do que haveria de ser, porque eles já estavam aí na Terra Prometida, né? E eles se uniram então e já tomaram posse ali, e foram tomando posse, melhor dizendo, né? Foram tomando posse ali da terra, do país que Deus havia dado para ele, né? Para o povo, né? Então, o povo, a geografia de Israel, né? Da Canaã, né? Da terra prometida, não impediu do povo se unir para poder ir então lutar contra os inimigos, né? Assim também nós, como corpo de Cristo, nós também não devemos nos dividir para lutar com Satanás, tendo as ferramentas da palavra de Deus, né? Ou seja, precisamos nos unir, precisamos estar juntos, coeso, no mesmo propósito, na mesma unidade, né? Que é a palavra de Deus. Devemos todos estar imbuídos da palavra de Deus para podermos então vencer o maligno, né? Então veja, a unidade, somos diferentes, como
como eu falei a princípio, porém, na guerra contra o mal, contra Satanás e suas hostes, nós precisamos estar unidos na palavra de Deus, pois ela tem as ferramentas, os equipamentos, né? O mapa de onde podemos seguramente estarmos protegidos aí contra as ciladas, as hostes, né? E contra o próprio inimigo também, né? Então não precisamos não é de bom tom que façamos das nossas diferenças algo que nos atrapalhe no cumprimento da nossa missão, né? E assim foi então com o povo de Israel, né? Eles, no começo, eles tinham ali essa desavença e tal, mas com o passar do tempo, que a gente vai ver aqui, né? Eles se uniram e foram aí para a batalha, ok? E foram aí para a batalha e tomaram o restante do país, porque afinal de contas eles tinham só tomado uma parte, mas havia outra parte a ser conquistada, né? Acusações aqui na segunda-feira, aqui se refere então às acusações que já tinham sido feitas, que já tinham sido acontecidas no passado, né? Israel lembra de pelo menos duas acusações que aconteceram, né? Em Baal Peor, né? Quando os filhos de Israel tomaram as filhas dos outros povos e se deitaram com elas, né? Cometendo assim prostituição, não só prostituição física, mas espiritual também, porque isso ocorreu, acabou por consumar a apostasia, né? E também eles se lembraram aí de Josué capítulo 7, exatamente, que estudamos aqui, né? Sobre o pecado de Acã, né? Então aqui em Gênesis 22, que é o que nós estaremos a estudar agora na parte final da lição, né? Daqui para o final do capítulo 22 em diante, né? Até o capítulo 24, ó, que nós vamos estudar de agora em diante, eles, mais precisamente aqui no capítulo 22, eles se lembraram desses dois acontecimentos, né? Eles relembraram, só que isso trouxe a eles um certo incômodo, né? Ao eles relembrarem toda essa situação, né? Tanto de Baal Peor quanto de Acã, né? Então eles começaram não só a relembrar, mas também a entrar em acusações que já tinham sido resolvidas lá no passado, né? Na lição de terça, né, assombrados pelo passado, continua também aí o eco, né, da lembrança de Baal Peor e da lembrança também do pecado de Acã, né? E aqui na lição de terça tem um elemento muito importante, que entra o filho de Eleazar, o sacerdote, né, o Finéias, né, que também ele teve uma parte muito importante devido ao fato de que numa certa ocasião ele pegou um israelita com uma mulher de outro povo, de outra nação, né, cometendo pecado diante do Senhor, né? E ele
enfim, ficou indignado com aquela situação, não concordou, e ele então fez juízo contra o seu conterrâneo e a mulher também, né? Isso está lá em Números 25, né? Números capítulo 25. Então aqui Finéias teve coragem, leal, ele se mostrou leal a Deus, né? Ele se mostrou fiel a Deus, né? Porque como Deus já era pedido de Deus que o povo de Israel não se misturasse com os outros povos, né? A fim de preservar não só o povo, né? Mas a fim de preservar a descendência de Jesus, né? Porque afinal de contas o povo de Israel lá na frente se resulta na pessoa maravilhosa de Jesus, né? E também não só na pessoa maravilhosa de Jesus, mas na mensagem que Israel tinha a oferecer, a dar para o mundo, né? Então eles tinham que obedecer às ordens de Deus, né? E não entrar aí em julgo desigual, certo? Então aí os exemplos de Baal, Peor e de Acã, eles retomaram esses exemplos, né, para poder dizer que eles precisavam ser diferentes daquilo que eles foram lá no passado, né? Então isso tornou e isso levou Israel, aparentemente levou Israel de o ato de construir um altar, né, não autorizado, que levasse o povo à apostasia, à idolatria e à imoralidade. Então eles temiam muito por isso, por uma nova situação, por uma nova transgressão, né? Então eles temiam muito por isso, porque ainda o passado ainda atormentava aquele povo, né? Quarta-feira, uma resposta gentil, né? Então, no meio desse calor de acusações e de lembranças não muito boas, lembranças não muito positivas, né? O povo de Israel teve que também ter sabedoria para lidar com toda essa situação, né? Então, por vezes, o falar alguma coisa, dependendo de como fala, pode se incendiar uma cidade, entre aspas, né? Ou pode acalmar, né, uma cidade, como diz o verso áureo da semana, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, verso 1, né? Então veja que temos de ter, como eu falei no começo, nós temos de ter a sabedoria para poder criar algumas ferramentas para vivermos em comunidade, né? Porque cada vez mais daqui para frente, né, viver em comunidade está se tornar assim algo ultrajante, vergonhoso, né? E por vezes aí não muito apreciado pelas pessoas, né? E isso nunca foi da vontade de Deus, isso nunca foi desígnio divino que o homem tivesse na atual situação em que se encontra, né? Mas enfim, isto é uma
a situação que o pecado trouxe e, portanto, claro, tem as suas consequências, mas, como eu falei, nós precisamos da Bíblia, né? Nós precisamos entrar em unidade, né, cristã, cristocêntrica, para que possamos atingir um ideal, conseguir um ideal, caminhar em direção a um objetivo, né? E somente com a palavra de Deus é que podemos agir e estabelecer certos princípios para que possamos caminhar de uma maneira que agrade a Deus, né? E que, claro, sintamos felizes, sintamos que estamos bem, enfim, mas que acima de tudo Deus seja honrado e glorificado, né? Então aqui, por duas vezes a expressão El Elohim Yahweh é repetida para destacar o momento de acusação, né, que havia sido proposto antes, enfim, né? E agora, com essas duas vezes, aí é que entra uma resposta gentil por parte da outra parte do povo, né? De uma parte acusava e da outra parte, então, aí é que a resposta gentil estava sendo dada por eles, né? E que precisa realmente não só ser dadas pelo povo de Israel, mas por todos nós que somos cristãos no dia de hoje, certo? Pessoal, na quinta-feira, na resolução de conflitos, estamos aí já basicamente caminhar para o fim, né? Vejamos que depois deles entrarem em um compromisso, né, ou seja, do povo se unir para a tomada da terra 100%, né? Depois deles se unirem, e depois que eles se uniram, alguém lá levantou a acusação, né, de Baal Peor e de Acã, né, sobre o pecado, enfim, aquela toda a situação, etc. Uma parte do povo, eles responderam de forma gentil aos apelos, né, a acusação que havia sido feita por eles, né? E aqui nós temos algumas orientações que não só foram úteis para o povo de Israel, mas que são úteis para nós também, no século XXI em que estamos a viver, correto? Primeiro, quando as coisas começam a correr mal, né, começam a surgir problemas, etc., a resolução, né, para a resolução primária desse conflito, deste mal que está a surgir, é comunicação. É exatamente isso. Porque, por vezes, há pessoas que não gostam de falar, há pessoas que não gostam de expressar aquilo que sentem, há pessoas que, enfim, não querem falar, se isolam num canto e ficam ali amuados, né? E fica ali numa espécie de curtir o momento, né? A dor, a depressão, enfim, seja lá o que for, né? E isso não é bom, né? Porque, por vezes, o que guardamos costuma vir para fora numa palavrinha não muito agradável, que se chama explosão, né? Então, quando
guardamos tudo para dentro e não colocamos nada para fora, quando tivermos um acesso de raiva, de fúria repentina, pronto, já falamos asneiras, já falamos o que não devia ser dito, já pensamos errado de alguma situação, de alguma circunstância, de algum momento que, enfim, já passou e pronto, devia ser para o nosso entendimento, mas acaba que nos prejudicando pessoalmente, né? E nos trazendo doença também, né? Porque isso é provado pela ciência que guardar, sei lá, qualquer ressentimento, mágoa, ódio, enfim, rancor, ira, inveja, guardar isso pra gente, isso acaba estourando aí numa úlcera, um cancro, seja lá o que for, né? Então nós precisamos aí realmente comunicar aquilo que está, aquilo que não está bem, né? Aquilo que não está bem. Segundo, mesmo que julguemos determinadas situações, circunstâncias, né, jamais poderemos tirar conclusões precipitadas, né? Porque nós, diferentemente de Deus, nós não somos oniscientes, nós apenas vemos, na pior das hipóteses, vemos apenas dois lados da moeda, sendo que, se calhar, muitas das vezes, a moeda, entre aspas, né, tem 4 lados. Então tem outras formas, outras perspectivas, outras maneiras de olhar, né, uma real situação, né, e pronto, já julgamos pela aparência, já julgamos pelo comportamento da pessoa, já julgamos aí pela atividade ou inatividade da pessoa, enfim, né? Já tiramos conclusões precipitadas, fora de contexto, de ordem, de qualquer parâmetro razoável aí para se chegar a uma resolução de conflito, né? E terceiro, falar sobre os problemas reais, né? Porque muitas das vezes o que a mente desenha, se calhar muitas das vezes não acontece, né? Então nós precisamos aí focar naquilo que é real, naquilo que está a incomodar você e as outras pessoas ali. Então veja que temos que realmente focar naquilo que nos incomoda, naquilo que nos traz desconforto e procurar soluções, tá? Quarto, buscar fazer alguma espécie de sacrifício para que haja unidade, né? Ou seja, um exemplo da própria lição, né? As duas tribos e meias estavam de um lado do país e o restante estava do outro, né? E aquelas duas tribos e meias estavam bem alojadas ali, estavam bem estabelecidas ali. Em muitas das mentes de hoje, né? Estou falando de hoje, estou falando daquela época, tá? Em muitas das mentes de hoje, eles não tinham nada a ver, eles não tinham que ajudar as outras 9 tribos, as outras 9 tribos e meia, né? Eles de um lado e eles, não, isso está errado, né? Como eles faziam parte de um povo, eles precisavam unir forças
para conquistar o país todo, porque Deus havia dado não uma parte do país, mas sim o país todo por completo. Nada fica para trás. A promessa de Deus era que Canaã fosse do povo de Israel. E assim foi, tá bem? Então eles se sacrificaram, né? Por quê? Porque eles lutaram por 7 anos para conquistar todo o país. Imagina aí. O que foi? 7 anos a lutar pelo país, né? 7 anos longe de sua mulher, 7 anos longe de seu filho, 7 anos longe de sua esposa, né? 7 anos longe de sua família. Esse foi o sacrifício que eles tiveram de fazer para poder estar em unidade com o povo de Deus, né? E quinto, quando formos acusados, né, com razão ou sem razão, né, precisamos dar uma palavra gentil às pessoas. Eu sei que isso, por muitas das vezes, é um desafio, né, claro, faz parte de toda pessoa querer se defender de alguma circunstância, de alguma situação, de alguma situação, enfim, né? Mas da acusação, né? Seja ela fundamentada ou não, precisamos sempre ter uma resposta gentil, né? Aí é que entram os frutos do Espírito de Gálatas 5, os frutos do Espírito, né? Paz, bondade, longanimidade, amor, domínio próprio. Olha só, um fruto do Espírito, domínio próprio, né? Saber se controlar. É certo que por muitas vezes não sabemos nos controlar, né? Nem quando estamos sozinhos, quanto mais, né? Mas precisamos de possuir os frutos do Espírito, amabilidade, paciência, longanimidade, né? Perseverança, né? São 9 os frutos do Espírito, né? E precisamos desenvolver em nossa vida os 9 espíritos, os 9 frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, né? E por último, regozijar-se e bendizer ao nosso Deus, tá bem? Então aí, quando a paz for restabelecida, a paz estava anteriormente, houve um caos, uma acusação, uma ofensa aqui na lição, ou até mesmo em nossa vida, né? Trouxe-nos a guerra, né? Porque veja, Israel estava prestes a ter uma guerra civil, né? O mesmo povo, só que alguém lá levantou a lebre, como se costuma dizer, né? De uma acusação, enfim, né? E para outra parte já começar a rilhar os dentes e querer ir para cima, entendeu? Então não é bem assim que funcionam as coisas. Numa comunidade, num país, numa igreja, principalmente numa igreja, né? Principalmente numa igreja, né? Então nós temos de ter domínio próprio, nós temos de ter sabedoria cristã vinda do céu, né? Para poder contornar a situação. Veja, somos chamados a apaziguar a situação e não chamados a inflamar a situação. Cristo nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, não para sermos a espada e a lança. Não, isso não, jamais. Então veja, precisamos criar ferramentas e métodos para convivermos bem
em comunidade, né? E aqui está a lista de coisas práticas para se fazermos no dia a dia, né? E a última delas é regozijar e bendizer a Deus quando a paz for restabelecida, né? Então perceba que quando houve aí o compromisso de Israel, depois houve aí a acusação, né? As memórias antigas não tão boas, né? Perceba que depois, ao final do capítulo 22, né, que estamos a estudar, 30 a 34, do verso 30 a 34, né? Israel entrou em paz, né? Ou seja, ele depois dos 7 anos de guerra, enfim, de luta, entraram em paz. Então perceba, e quando eles entraram em paz, eles regozijaram no Senhor, eles se alegraram no Senhor, eles festejaram no Senhor, porque a vitória havia sido dada a eles por completa e não pela metade, né? E muitas das vezes o que a adversidade faz é dar vitória pela metade, quando a unidade nos dá vitória por completo. Às vezes é como eu falei, aqui volto a repetir, às vezes precisamos de pagar o preço, né? Precisamos aí exercer algum sacrifício para atingirmos aí uma unidade, ok? Então nós precisamos aí desenvolver os frutos do Espírito para termos a unidade cristã, né? E isso é um sacrifício para nós, né? Porque muitos de nós, se calhar, não têm paciência, muitos de nós, se calhar, não têm bondade, muitos de nós, se calhar, não têm mansidão, muitos de nós, se calhar, não têm domínio próprio. E isso são os sacrifícios que precisamos fazer, que precisamos desenvolver para crescermos na vida cristã, né? Para atingirmos o alvo, o ideal de Cristo. Cristo tem um ideal e nós precisamos cumprir esse ideal. É claro que somos pecadores, enfim, não merecemos, mas Deus nos dá força para cumprirmos aquilo que Ele pede de nós. Amém? Vamos orar? Bom Deus, grato te somos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui estamos, Senhor, para aprendermos a viver em comunidade. Não só em um país, não só em uma cidade, não só num estado, mas sim também, principalmente, na igreja como corpo de Cristo. Precisamos de ter ferramentas cristãs para agregar pessoas e não desagregar. Precisamos somar e não dividir. Que o Senhor nos ajude para isso, não é tarefa fácil, mas que teu santo e bom Espírito esteja conosco, nos ajudando, nos orientando e nos dizendo o caminho por onde devemos seguir. Perdoe os nossos pecados, dá-nos todos uma feliz semana, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se esta lição te abençoou, né, por favor, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e curta, né, e partilhe para as outras pessoas, tá bem? Deus abençoe e até a próxima.